119, versículo 67. Nunca estivemos tão felizes por pôr uma porta, 1 ano para pôr uma porta, né? Mas o Senhor nos deu graça, e cada coisa que nós temos colocado neste lugar, a gente vê a boa mão do Senhor conosco, né? Então, nós louvamos ao Senhor por isso, né? É muito bom cuidar das coisas do Senhor. Talvez você está falando, nossa, mas uma coisa tão simples, né? Mas quando nós não temos os recursos para fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer instantaneamente, então nós temos que esperar o tempo do Senhor, né? Para estar fazendo. E isso tem outro valor, né? Tem outro preço, né? Amém? Vocês estão muito cansados? Vamos ler em pé, Salmo 119, não é todo, viu, queridos? É só alguns versículos, né? Só 2 versículos, na verdade. O 119, 67. Amém? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Vamos ler juntos? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Agora vamos para o 71, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Aliás, estávamos te louvando até agora, Senhor. Como é bom levantar de manhã e vir na tua casa e abrir a nossa boca e o nosso coração e nos derramarmos na tua presença. Não existe coisa melhor, Senhor. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Senhor, nós declaramos que somos dependentes de Ti. Sem o Senhor, nós não somos nada. Senhor, somos dependentes até para respirar, levantar da cama, andar para todas as coisas. E por isso, Senhor, nós pudemos escolher estar na tua casa hoje. Muito obrigado. Senhor, nós queremos pedir mais nessa manhã. Senhor, libera anjos neste lugar. Repreende todo valente que tem vindo contra as nossas vidas, contra este lugar. Toda a fúria do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, libera aqui fogo, muros de fogo sobre este lugar. Senhor, vai curando o nosso coração, prepara a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, para o que vai ser ministrado nessa manhã. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que o teu olhar está sobre nós. Abre os céus, abre as portas de bronze sobre nós nessa manhã, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos andar em santidade, nós queremos viver sinais, prodígios e maravilhas. Nós queremos possuir a terra que o Senhor já nos deu por herança. Senhor, nós temos a promessa, por isso, Senhor, vem e ministra no nosso coração, nessa manhã, Senhor. Nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nos prepara para sentarmos à mesa. Porque só sentamos à mesa, Senhor, quando somos convidados. E nós te louvamos, Jesus, o Cristo, Filho de Deus, que hoje, nessa manhã, nos chama e fala conosco: vem cear comigo. Senhor, começa a liberar aquilo que o Senhor tem para nós, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar.
nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e grande a sua misericórdia. Amém, queridos? Nós terminamos essa semana o nosso jejum. E o nosso jejum, esse mês, ele está um jejum. Nós temos usado a palavra um jejum bem forte. Porque eu confesso para você que para falarmos o que temos falado essa semana, temos sido atacados e bombardeados de todas as formas. Porque falar a palavra e falar o que ela diz, você precisa ser ousado, estar na mão de Deus e saber que a misericórdia do Senhor está sobre você e que você está tentando viver em santidade. Porque falar o que nós temos falado, né, não é fácil. Mas o Senhor tem nos dado graça para pagar o preço. Mesmo que nós somos bombardeados pelos aqueles que nós mais amamos na terra. Porque nós somos questionados. Por que somos tão certinhos? E por que fazemos as coisas que o Senhor nos leva a fazer? E que às vezes aos olhos humanos não existe benefício sobre isso. Mas é um engano do inferno. Porque aqueles que estão em santidade e tentam obedecer e andar na palavra, haverá recompensa eterna. Porque se o Senhor Jesus vir nos buscar agora, e eu falei isso ontem à noite, se o Senhor vir nos buscar, nós podemos estar tranquilos, porque nós estaremos com Ele na glória. E essa é a certeza que um cristão tem que ter, que eu e você temos que ter. Eu quero falar para você que nós não estamos almejando igrejas grandes, lotadas, né, coisas estrondosas, porque já vivemos tudo isso. Mas eu estou almejando levar para o céu vidas que têm compromisso, que querem se consertar e querem estar na eternidade com o Senhor. E quando nós vemos essa história desse jejum, não cometermos o pecado de Acã, que esse jejum nos leva a meditar nesses 7 dias. No 7º dia, a vitória sobre Ai. Então nós começamos a ver que a palavra de Deus, ela não esconde nada. Mas ela tem propósito e nos deixa a lição para que nós não cometemos esses erros que estão aqui expostos. Para que todos saibam que Deus não compactua com o pecado. E eu vou morrer falando isso. E eu sei que corro risco de pecar. Mas eu sei o caminho que me leva a ter vitória, a ser perdoado e a continuar crendo e andar no Senhor. E eu vou tentar passar isso para você nessa manhã. E a palavra do Senhor fala, quando nós falamos de Acã, eu não vou falar todos os dias por causa do nosso horário. Mas eu quero falar para você, no amor. Se você não leu, se você não jejuou, olha, pastor, eu não tenho condições de jejuar, mas pegue e leia. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre esse pecado. Então, é muito importante, você não vai poder chegar no céu e falar, o meu pastor e a minha pastora não falaram para mim dessa situação. E quando nós vemos esse pecado, na vida cristã, não pode ser tolerado. O pecado de Acã foi finalmente exposto, né? Ele foi confessado e ele foi disciplinado por Deus. Porque o que acontece é que às vezes nós expomos o pecado, mas não há disciplina, não há conserto, não há o caminho seguinte. Mas eu quero falar para você que o pecado oculto, quando ele é exposto, quando ele é tratado, quando ele é punido,
então há uma condição de perdão diante de Deus. Porque Deus é misericordioso. Mas todo pecado tem uma consequência. E a palavra do Senhor em Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte. E essa palavra é muito forte. E nos leva a pedir para o Espírito Santo colocar no nosso coração arrependimento. Precisamos entender que a fidelidade de Deus sobre a nossa vida é que nos dá vitória. Você consegue entender isso? A fidelidade, o amor e a misericórdia de Deus sobre nós é que nos dá vitória. E quando nós temos essa vitória na nossa vida, é por causa da obediência e da aliança que temos com o Senhor. E quando isso acontece, que a fidelidade de Deus está sobre nós, que nós somos fiéis com o Senhor, nós temos uma aliança, hoje vamos renovar a nossa aliança. A nossa aliança hoje, essas 2 taças, vai renovar a nossa aliança de sangue. Então, não importa a quantidade de inimigos, não importa o poder do exército do inimigo, não importa se ele tem armas bélicas, se ele tem armas igual o chinês, né? Nucleares, armas nucleares. Não importa a sua posição, nome e sobrenome. Não importa o poder do nosso dinheiro. Não importa a segurança que for. Porque agora todo mundo quer ter carro blindado. Então, eu estou seguro. Porque eu quero falar para você que quem nos dá vitória é Deus. Fala comigo assim, levanta a sua mão. Quem me dá vitória é Deus. Não é recursos dessa terra. Mas é o Senhor que governa a minha vida. Ele me dá vitória. Fecha teus olhos. Eu queria que os intercessores estivessem orando. Nós estamos denunciando o pecado de Acã. E o inferno, ele fica furioso. Mas o Espírito de Deus vem agora, nessa manhã, nos convencer de todo pecado, de toda situação que precisa ser arrependimento, confessado e deixado diante do Senhor, para que haja conserto. Sem que isso aconteça, nós não andamos, não saímos do lugar, nós não prosperamos, nós não andamos felizes, nós não vivemos o sobrenatural, nós não possuímos a terra, nós podemos fazer o que quisermos na terra, mas nós não conseguimos. Por isso você vai falar agora para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que convence. Porque Ele é aquele que nos convence, nos consola, nos ensina. Vem agora sobre mim e sobre o meu coração, nessa manhã, para que eu entenda, Senhor, os desígnios do Teu reino sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 5. Eu só vou ler os textos e não vou ficar falando muito sobre eles. Mas eu quero que você anote na tua Bíblia. E você deixe bem claro o que a Bíblia diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus,
pelo qual com efeito estais sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está escrito? Queridos, só nisso que lemos, nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui. É a palavra do Senhor. Deus é justiça. Deus é reto juízo. Porque os desígnios do reino de Deus, pelo qual nós sofremos, Deus dá paga. Deus não fica sem ver. Porque às vezes nós podemos fazer de conta que não estamos vendo, não é verdade, queridos? E não vou falar, não vou magoar, senão eu vou perder aquela ovelha. Eu posso tomar essa atitude, mas o Senhor não vai tomar essa atitude. Eu quero falar para você que Deus é aquele que traz alívio àqueles que são atribulados por Ele. Mas aqueles que abrem mão, que conhecem o Senhor e não obedecem à palavra do Evangelho, eles vão ser tratados. Todos nós seremos tratados. Eu quero que você vá para Tiago, capítulo 5. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Deus é bom, né, meus queridos? Deus é maravilhoso. Porque às vezes o diabo quer nos acusar, né? Mas glória a Deus, que o Senhor é tremendo e maravilhoso. Tiago 5,16 fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Somos curados quando confessamos e reconhecemos o nosso pecado. Vamos para Romanos. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Romanos 6, 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Amém? Morremos para o pecado. Mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o... Vira para o teu vizinho e fala assim: você está morto para o pecado, mas vivo para Deus.
em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Estamos combinados? Tem alguma dúvida? Então você vai falar hoje para o seu pecado: pecado, você está morto. Você não tem poder. Os meus desejos, os meus anseios, a minha ganância, o que eu quero, tudo que é da carne, tudo que é para mim, hoje você está morto. Em nome de Jesus, nós vivemos para o Senhor. Quero ler mais um texto. Colossenses 3. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 3. Eu quero que os intercessores continuem orando. Essa palavra ela tem que ficar viva no nosso coração, queridos. Porque sem a palavra nós morremos. Nós precisamos da palavra viva dentro de nós. E isso é que vai nos dar vitória diante das situações. A palavra do Senhor em Colossenses 3:1 fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde, queridos? Onde o quê? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá, não das que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele na glória. Pastora, então eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que lutar, eu não tenho que conquistar, eu não tenho que ter o melhor carro, a melhor casa, uma conta recheada. Tem sim, mas você não pode pecar para conquistar e não pode colocar o teu coração lá. Se o teu coração estiver lá, você está pecando. Então a palavra é muito clara. Existem pessoas que arrebentam a sua vida inteira, porque querem tudo dessa terra, mas não conseguem acumular tesouro nenhum no céu. Não consegue ganhar uma alma para Jesus. Não consegue falar: eu vou viver para manter o reino de Deus. Eu vou trabalhar e quero as riquezas dessa terra, porque eu tenho um reino a estabelecer. Porque existem vidas que estão morrendo e indo para o inferno. Porque o Senhor falou para mim: ide e pregai o evangelho. Mas nós queremos para nós, queridos. Porque quando temos o Espírito Santo, nós temos equilíbrio. Vamos trabalhar todos, vamos conquistar todos. Todos aqui serem prósperos, terem uma vida maravilhosa. Tanto é que Deus dá para Josué uma estratégia para vencer Ai. Porque Deus é um Deus estrategista. Deus quer nos dar vitória. E as riquezas de Ai vieram para o povo de Deus. Então, sinal que Deus não fique irado com riquezas. Mas eu quero falar para você que cada coisa tem que ficar no seu lugar, porque senão nós seremos roubados. Talvez nós estejamos sendo muito tentados. E quando eu falo em tentação, eu olho para o nosso governo e vejo como eles são tentados. E caem na tentação. Eles estão conseguindo destruir a nossa nação, porque eles são tentados em pegar malas e malas de dinheiro e tantas coisas que não são deles. Sabe por que temos tanta luta
com esse jejum do mês 6, porque o pecado dessa nação é o pecado de Acã. O pecado desses governantes é o pecado de Acã. Pegar o que não é deles. É isso que está acontecendo. E o principado e o valente dessa nação fica furioso. Mas eu quero declarar para você, e nós como igreja, vamos tomar posse que maior é Deus para destruir todo o pecado de Acã sobre essa nação, para que nós e o povo tenhamos vitória. E isso é muito sério. Eu quero falar para você que tem alguém que pode nos ajudar. Quando nós somos tentados, está em Hebreus 2,18. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele foi tentado, ele veio na terra, ele passou o que passamos, ele sabe quais são as dificuldades, mas ele venceu o mundo e ainda deu a vida por nós. Se fez maldito, foi para o madeiro. Eu quero falar para você que Deus anima Josué. Eles têm vitória sobre Jericó, de uma estratégia fantástica, boca fechada, rodear. No último dia, as trombetas tocarem e gritarem e as muralhas caem milagrosamente. Quando vão para Ai, eles têm uma situação diferente, porque subestimam o inimigo, acham que Ai era muito pouco, pequeno, e além disso havia pecado. Então, eles perdem a guerra e Josué não entende por quê. É quando nós, como líderes, entramos em jejum e oração e clamamos de madrugada e oramos e falamos, Senhor, o que está acontecendo no meio da igreja, o que está acontecendo no arraial? E clamamos para o Senhor ter misericórdia, clamamos por um e clamamos por outro. E Josué estava da mesma forma, rasgou as suas vestes, colocou cinzas na cabeça e ficou enlouquecido. Deus nos abandonou. Porque a primeira coisa que nós achamos quando temos a derrota é que Deus não está mais conosco. Mas Deus anima Josué e fala, Josué, levanta, meu filho. Eu continuo sendo Deus. A minha aliança com você eu não quebrei. Então, Deus anima Josué, Deus dá estratégia para Josué e Deus garante a vitória. Deus deixa claro que ele estava no comando de Israel. Às vezes Deus nos deixa perder, para que a gente vá diante dele. E para que ele fale assim, você precisa deixar de fazer do teu jeito. Porque agora, se você quer ganhar, você tem que fazer do meu jeito. É lindo isso, não é, gente? Deus é um pai tremendo. Mas, às vezes, nós temos que sofrer. E quando nós vemos a vitória sobre Ai a segunda vez, a vitória veio porque o segredo de Israel era a força de Deus sobre eles. A estratégia foi muito boa. A estratégia foi excelente. Foi feita a emboscada. E Josué elimina todos os moradores de Ai. Ele retira os despojos. O rei é preso, executado, enforcado. Vai para o madeiro. Até o sol, até o pôr do sol. É muito interessante esses detalhes, quando nós lemos o capítulo 8. Deuteronômio 21, 23, traz a lei de Moisés e implica que aquele que é morto no madeiro, ele é maldito. E quando nós vemos essa situação, nós vemos um pouquinho mais para frente o apóstolo Paulo, em Gálatas, falando que Jesus se fez maldito e foi por madeiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos abrir comigo. Deuteronômio 21, 23. O rei de Ai foi para o madeiro.
porque era maldito. Eu quero deixar bem claro algumas coisas que às vezes nós não entendemos. Por que que Deus e o povo de Deus lutava contra aquelas pessoas? Mas tinha pessoas inocentes, Deus dava ordem para matá-los, não é verdade? Eu quero falar para você que aqueles povos eram povos idólatras, sacrificavam os seus próprios filhos a deuses pagãos, viviam na iniquidade e não queriam compromisso com Deus vivo. Por isso que quando Deus dava uma ordem, vai e destrói, era para destruir. Mas por que então que Josué, para possuir uma terra, ele tinha que matar e destruir? Por quê? Muita gente pergunta, aqueles que não conhecem muito a Bíblia e questionam Deus, Deus não é amor, né? E falam isso e falam aquilo. Por quê, queridos? A situação que o povo de Deus estava vivendo era uma situação de cumprimento da palavra de Deus. Deus é dono de toda a terra. Ele é dono da vida e dono da morte. E ele prometeu para quem aquela terra? Para Abraão, Isaque e Jacó. Então aquela terra já tinha sido dada por Deus. Foi muito interessante que eu vi uma das cenas essa semana. Então, um dos reis, eu não sei quem viu na Record, mas eu vi bem esse pedacinho. Então, ele questiona Moisés e fala, como que vocês vêm falar que essa terra é de vocês? Que o Deus de vocês deu essa terra? Então, Moisés simplesmente fala, Deus é o dono de toda a terra. E Deus prometeu, e o que Deus prometeu, Ele vai nos dar. E o rei falou, mas você vai passar por nós, vai nos matar. Moisés falou, o que Deus vai fazer, eu não sei. Mas o que Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. E por isso que existiam as guerras. As guerras eram corpo a corpo, espada, sangue, força. Era um outro tempo. Hoje nós vemos a palavra e Paulo fala, a nossa luta não é contra o corpo, não é contra a carne. A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. Hoje a nossa luta é diferente, queridos. É no mundo espiritual que nós vencemos a nossa luta. Olha o que diz aqui Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Agora vamos para Gálatas, Novo Testamento. A palavra é tremenda, porque existe o cumprimento da palavra de um lado do outro, e nós não podemos ter dúvida. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, o quê, queridos? Maldição em nosso lugar. Todos acharam? Estão achando ainda? Estou te esperando. Gálatas 13, 13. 3, 13. Capítulo 3, versículo 13. O porquê nós vamos cear hoje. Esse texto a gente tem que ter afiado na ponta da língua. Por que vocês ceiam? Por que vocês são fanáticos? Por que vocês vão para a igreja? Ai, vocês são fanáticos. Por causa disso aqui, ó.
porque eu não abro mão. Porque ninguém que está falando que eu sou fanático, ninguém que me acusa, ninguém que vem falar o que quiser, fez o que o meu Senhor fez por mim. E olha o que Ele fez. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu quero falar para você que toda maldição do pecado, Jesus levou no madeiro sobre ele. Ele não tinha pecado. E essa manhã é uma manhã bem propícia para nós entendermos que o nosso amado, nosso querido, nosso Rei, nosso Salvador, Ele foi para a cruz e levou o meu pecado e o seu pecado. Por isso que nós vamos ceiar. Nós temos uma aliança do sangue dele que foi derramado naquela cruz. Isso não tem preço e não dá para negociar. A glória a Deus, que nos amou, que enviou o único Filho, e que virou o rosto, porque aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Deus olhou para a cruz, viu o seu único filho, virou o rosto e teve que declarar: maldito és você, meu filho, por essa humanidade. Ele levou sobre ele. Ele foi maldito, queridos. E nós não podemos levar a nossa vida cristã como muitos levam e acham que tem que ser, meus queridos, pelo amor. Olha, acorda. Jesus pagou o preço por mim e por você. Nós poderíamos questionar tantas coisas aqui, mas eu quero falar para você. Eu coloquei aqui muitas coisas para estar falando, mas eu vou pular. Eu quero falar para você que Deus, Ele tem propósito. Nós estamos lutando espiritualmente. E nós temos a confiança no Senhor. Por que nós temos que acreditar na palavra, no Novo e no Velho Testamento? Pastora, por quê? É tão interessante porque uns ficam só no velho, outros querem só o novo, anula o velho, não é? E assim vai, cada dia estão levantando mais igrejas, mais seitas, mais situações, para facilitar mais a vida do homem para ele continuar no pecado, né? Mais fácil para ficar no pecado e todo mundo para o inferno. Mas por que existe a palavra? Abre comigo, Romanos 15, 4. Existe uma palavra, e a gente fala da palavra, e a palavra, e a palavra. Existem pessoas leigas que falam para nós assim: mas é um livro comum, que foi escrita por homens. Não é, gente? Gente, a palavra de Deus foi feita para alguma coisa importante para nós. Por que colocou o pecado de Acã lá na palavra? Poderia ter escondido um pecado tão horroroso. Por que Deus colocou e por que foi escrito? Então, olha o que diz aqui, Romanos 15, versículo 4. Vocês acharam? Acharam? Amém ou ainda não? Fala, se não, fala, espera. Todo mundo achou? Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela, o que, queridos? E pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Depois você pode continuar lendo. Gente, a Bíblia é uma delícia. Você pode continuar lendo. Note. Continuando nesse tema da Bíblia, por que temos que ficar na Bíblia, pastora? Não pode ser mais fácil? Não podemos ter outro caminho, pastora? Nós não podemos fazer igual um Allan Kardec, juntar um pouco da Bíblia,
um pouco do espiritismo, um pouco disso, um pouco daquilo, e a gente fazia alguma coisa que a gente goste e seja mais fácil para fazer. Olha que a Bíblia fala aqui, 2 Timóteo 3,16. Acharam? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Vamos ler junto. E perfeitamente habilitado para toda obra. Oh, yes! Amém? Para toda boa obra. Queridos, sem questionamento, amém? Se você ainda tem alguma questão, coloque diante do Senhor. Agora, existem algumas lições que nós temos que tirar do capítulo 7, do capítulo 8, fundamentais para a nossa vida. Primeira lição, Josué 7, 8, que nós estamos falando nesses capítulos, 2 capítulos. Primeira lição, pecar é tomar antes do tempo aquilo que Deus lhe dará no tempo certo. Se Acã tivesse aguardado, ele teria todos os despojos que ele roubou e escondeu. Porque na segunda vitória de Ai, todos os despojos foram pegos pelo povo e cada um ficou com a sua parte. É muito interessante isso. E isso aqui, queridos, eu comecei essa madrugada, porque era 2h da manhã, a hora que eu estava preparando a palavra. E quando para mim é mais difícil fisicamente, é mais forte espiritualmente, porque daí o Senhor vai direcionando, né? É tremendo isso. As coisas de Deus são muito loucas. Mas aguardar no tempo certo o que Deus vai te dar, nós teríamos uma lista de coisas para falar. E às vezes nós somos questionados, por que eu me relacionar antes do casamento? Porque quando eu casar, eu vou ter a bênção do casamento. Quando isso acontece antes, existe uma consequência. Mas, queridos, eu não vou falar, porque nosso horário está, correndo. Mas pense aí, você na tua cabeça, tudo que você antecipadamente quis e não esperou o tempo de Deus. São muitas coisas que você poderia ter esperado, que você poderia ter sido abençoado, que Deus iria te honrar, que Deus iria te colocar por cabeça, mas infelizmente nós, principalmente nós brasileiros, existe uma palavra maldita, que nós damos jeitinho para tudo, mas não para nós que somos cristãos e temos o Senhor. Nós não podemos dar jeitinho para tudo, queridos. Porque se nós dermos jeitinho, nós estamos fazendo como Acã. Estamos pegando o que é nosso antecipadamente. E é tão, assim, louco, porque Deus vai me dar. Mas por que eu tenho que pegar antes? Segunda lição. Deus não guarda rancor do seu povo. Fala, ainda bem. Amém? Ainda bem, gente? Deus não guarda rancor do seu povo. Após a confissão, a admissão, a eliminação de seu pecado, Deus lhe deu vitória, Deus deu a orientação, e Deus se manifestou com a presença dele no meio deles. Então isso é tremendo. Terceira lição. Deus frequentemente nos leva de volta ao lugar onde fomos derrotados,
para que aprendamos a fazer as coisas de forma certa. Isso é difícil, hein? Porque quando as coisas dão erradas, ou quando temos situações erradas, nós não queremos nunca mais voltar lá, nós não queremos ver, eu não quero olhar na cara, eu não quero consertar aquele lugar, que lugar horroroso, lá eu não ponho o meu pé. Porque lá eu fui derrotado, lá eu fui exposto, lá eu fui vencido. Eu não quero. O objetivo de Deus é nos ensinar a vencer o pecado. Presta bem atenção. Ninguém gosta de ser corrigido, nem eu. Você gosta? Aqui tem alguém que gosta de ser corrigido? Eu não. Eu fico doida quando eu sou corrigida. Eu fico doida. Mas eu preciso aprender com o Senhor que nós temos que ser corrigidos, porque quem corrige ama, porque quem larga não tem preocupação. Quem deixa fazer o que quer que vai quebrar a cara. Ama? Não ama. Mas quem chama e fala, vem aqui, você está errado nisso, nisso e nisso. A tendência do homem é fugir. É melhor afastar do que dói do que corrigir. Sim ou não? Eles poderiam nunca mais ver Ai. E Deus poderia ter falado, Josué, desvia e vai para outro lado. Não poderia? Poderia. Mas Deus quer que eu e você superemos aquele pecado, aquela situação, aquela dor, e sejamos corrigidos. Quarta lição. Precisamos do poder de Deus mesmo para os menores obstáculos da nossa vida. Deus é o segredo da nossa vitória. João 15:15, ele fala assim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. E por que nós queremos fazer sem Deus? Por que às vezes nós sonhamos, fazemos nossos projetos, vamos conquistando, vamos fazendo, mas sem Deus? Olha, é Ele que está falando aqui, tá? Marca bem. Sem mim, ninguém, nada, vai poder fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Queridos, a palavra do Senhor é tremenda. Quinta lição. Deus nem sempre dá a vitória da mesma forma. Muito interessante. Porque em Jericó, vamos rodear Josué, boca fechada, porque quem abre a boca fala demais, erra muito. Vai atrair a maldição, não vai acontecer. Então faz de boca fechada. No 7º dia, vocês vão abrir a boca, com tudo que vocês não abriram os 6 dias. Vocês vão gritar, as trombetas vão tocar, e o meu poder vai vir sobre vocês. Foi uma estratégia maravilhosa, porque as muralhas caíram. Deus deu vitória. Quando Deus dá a orientação e que eles vão para Ai a segunda vez, então Deus dá uma estratégia diferenciada, emboscada e simulação. Vocês vão ler depois na história, uma pena que nós não podemos ler o capítulo todo para que você entenda. Porque Deus dá uma estratégia para que eles chamem a atenção do povo de Ai. Os homens de Ai saem para correr atrás do povo de Deus. Eles entram em Ai, fazem fogo, eles veem a fumaça, eles ficam desesperados, mas o povo de Deus aí ataca e mata os que ficaram na cidade. Uma emboscada, simulação.
coisas que nós, às vezes, no nosso entendimento, não temos. E, às vezes, questionamos Deus, se é Deus que está nos dando. Mas eu quero falar para você nessa manhã, que Deus vai nos dar estratégia que nunca tivemos. Que nós vamos viver o sobrenatural. Nós vamos buscar do Senhor projetos perfeitos, estratégias, situações, como fazer, como deixar de fazer, para administrar, sabedoria, porque Deus é um Deus de poder, Ele age de formas diferentes, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e não somos nós que vamos dar ordem como Ele tem que fazer. Porque, infelizmente, nós vamos para Deus e oramos assim: Deus, faz isso nessa situação. É ou não é? Deus faz o que Ele quer. Ele é Deus. E Ele vai fazer do jeito deles. Nós precisamos de sabedoria. Não podemos ter medo nem vergonha. Nós estamos no meio de uma sociedade devastada pela imoralidade, pela desgraça do povo, pela descrença do povo, pelo desânimo do povo. Nós temos que tomar a nossa posição como filhos de Deus e cristãos. E entender que Deus é aquele que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Mas Ele faz mais ainda, queridos. Deus é tremendo. Porque a palavra dele é maravilhosa. A palavra do Senhor no livro de Miqueias, eu quero ler para você, já estou terminando. Miqueias 7. É um dos profetas menores, bem no meio da Bíblia, antes do Novo Testamento. Eu espero você achar. Todos acharam? Se você não achou ainda, eu te espero. Antes de Num, antes de Abacuque, antes de Sofonias. Ajude aí quem está do teu lado. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Olha, queridos, vamos pegar esse texto. Ai, como o Senhor é lindo, gente. Ele é maravilhoso. Miqueias 7, 18. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, eu te espero. Vou te esperar. Vamos lá. Você vai anotar aí na tua Bíblia. Marque a tua Bíblia, queridos. Essa palavra é tremenda. Nós precisamos de recursos, porque nós sempre estamos pecando, não é? Todos os dias nós pecamos, todos os dias. Então precisamos de ter textos que nos dão respaldo. Amém? Achamos? Estamos chegando aí? Estamos chegando. Glória a Deus. Ó, escola dominical, domingo às 8 horas da manhã. Você quer aprender a Bíblia, quer saber mais da Bíblia, vem aqui, escola dominical. Amém? Vamos lá, Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer no que, queridos? Na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Gente, tem
tanta gente que quer ser pescador. Vai lá e pesca de volta o pecado. Mas o Senhor colocou já no fundo. E a gente deveria fazer o quê? Sabe quando a gente coloca o nosso pecado e coloca diante do Senhor? Nós tínhamos que pôr uma plaquinha onde nós colocamos no mar. Proibido pescar. Você concorda comigo? Você está entendendo o que Deus está falando? Ele está falando que Ele tem prazer, Ele é misericordioso, Ele quer nos perdoar. E que os nossos pecados Ele coloca nas profundezas do mar. Queridos, é maravilhoso. Não é para ficar jogando na cara, não é para cobrar, não é para apontar. Ele perdoou, está no mar. Acabou, diabo. Você não pode mais me acusar, porque o sangue de Jesus me limpa e os meus pecados são colocados nas profundezas do mar. Amém? Posso ouvir um amém? Você pode glorificar que o seu pecado está nas profundezas do mar. Aleluia! E que nós não vamos tirar, e que o diabo não vai pescar, e que nós também não vamos pescar novamente o pecado. Glória a Deus. Temos que crer no seu perdão. Às vezes vivemos uma vida inteira de acusação. O Senhor hoje fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Glória a Deus. Haverá consequência. Mas a misericórdia do Senhor está sobre nós. A misericórdia. E o autor de um livro que fala sobre Josué, ele fala que na cidade de Sydney, num cemitério, havia um túmulo muito bonito. E que nesse túmulo tinha uma placa extraordinária colocada lá. E essa placa estava escrito: perdoado. Mas Ele me escolheu você para levar a palavra dEle e para ter uma aliança com Ele, porque nós somos pecadores. Mas o Senhor nos ama. E nessa manhã nós vamos sentar à mesa do Senhor, meu amado. Que não seja mais uma ceia e você saia daqui do mesmo jeito. Porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Ou mesmo se Ele não voltar, eu quero te dizer, se Ele não voltar e eu tiver que enfrentar o anticristo, e eu tiver que vencer, eu vou ficar firme com Ele, porque Ele me perdoa, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele ama você, Ele te ama, Ele te escolheu, Ele pagou um preço por você, queridos. Nós somos limpos, nós ficamos mais alvos do que a neve. Porque o sangue de Jesus nos limpa e nos dá vitória. E Ele tem prazer em se manifestar, em levantar aqueles que têm compromisso, aqueles que se arrependem e consertam. Nós vemos Pedro e Judas. Pedro se arrependeu. Judas, ele não se arrependeu. Nós temos tido lições tremendas. Eu quero falar para você. Deus é rico em perdoar. Isaías 55, de 7 a 9. Eu quero terminar essa palavra com esse texto. Fecha teus olhos. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Que você sinta o toque e o amor de Deus agora.
Pode começar a falar em línguas, porque a presença do Senhor aqui está muito forte. Para haver arrependimento e conserto. O Senhor manda te falar. Se não houver conserto e arrependimento, você não vai para lugar nenhum. Ah, meu filho amado, te amo tanto. Mas só basta uma palavra minha, tudo pode se render aos teus pés. Mas também no abrir e piscar de olhos eu posso te tirar dessa terra, porque Ele é Deus, Ele é o dono da vida e da morte. Mas nesse momento, filho, eu quero que você viva na minha presença, anda no meu espírito, para que a minha glória venha sobre você, para que você seja usado, para que você ganhe o maior número de pessoas, para que a minha glória, o meu nome, a minha riqueza venha sobre você. Porque eu tenho alegria, eu tenho força, eu tenho uma unção que ninguém pode dar, que o dinheiro não dá, mas eu tenho para dar. Aliás, eu tenho mais, eu tenho paz. Eu tenho uma paz que excede o teu entendimento, limitado, humano, mas a paz que eu dou ninguém pode dar. Dinheiro não dá paz, sexo não dá paz, poder, nome, nada dá paz, mas o Senhor Jesus nos dá paz. Paz. Oh, xiricalabachuri andalaias. Você que quer se arrepender, se posicionar e ter vitória sobre Ai na tua vida, vai ficando em pé nesse momento. Espírito Santo, vai tocando em nós. Toca em nós, toca em nós. Toca em nós, Senhor. Toca em nós, toca em nós. A vitória, a estratégia, aquilo que precisamos. Senhor, eu quero, Senhor, declarar que todo pecado agora, abra a tua boca e comece a colocar diante do Senhor antes de tomar a ceia. Confesse ao Senhor. Você sabe o que você tem que confessar. E você vai fazer isso crendo que o Senhor está te perdoando. Porque a palavra diz que todo pecado confessado é perdoado. E nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o Senhor quer visitar você agora. Oh, xiricandalabachuriandalaias. Senhor, vai recebendo agora os pecados. Libera os anjos aqui agora para pegar cada situação. Tem pessoas aqui que uma vida inteira tem praticado e sabe que tem praticado não agrada ao Senhor. Hoje o Senhor está falando para você, Ele está te dando uma chance. Ele está falando, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, entrega tudo nas minhas mãos. Filho meu, hoje eu quero fazer um concerto. Chega de destruição, chega de morte, chega de angústia, de horror. Hoje eu quero trazer paz, trazer alegria, trazer o poder de Deus, a unção sobre a tua vida. Recebe o perdão do Senhor. Fala, pela minha fé eu estou perdoado. E o sangue de Jesus está sobre a minha vida. E nenhuma acusação há sobre mim agora. Porque eu tenho fé que eu estou limpo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Agora eu quero falar mais. Levanta suas mãos para os céus. Senhor, troca as vestes. Tira as vestes, Senhor, furadas, destruídas. Os farrapos, desgastes de guerras, de falência, de destruição e de morte e de tristeza. Coloca vestes novas agora. O Senhor está colocando, viu? Está descendo um manto branco agora sobre nós, sobre este lugar. Shikayanda Labas. Está descendo um manto branco agora sobre você. Está descendo um manto agora. Xiria, labachuri, canta. Mostra para eles, Jesus. Mostra para eles, Senhor, que a tua
tua presença está vindo, a tua glória, o teu agir sobre nós, a tua misericórdia, o teu amor está vindo agora sobre nós. Eu declaro agora habilitados, começa a trazer estratégia, vai liberando na mão de cada um aqui, vira a mão assim, ó, assim, o Senhor está começando a liberar, vai liberando estratégias, vai liberando agora o poder de Deus, a sabedoria, a força, a autoridade. Libera a palavra, porque nós vamos destruir os inimigos, teremos vitória, possuiremos a terra. O Senhor nos levará numa nova condição de poder, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Você consegue com os olhos da fé ver? Tem mãos aqui que estão pesadas. O Senhor fala assim, ó, que não dá para segurar na palma da mão, que tem que segurar um cesto. Porque Ele está liberando, é uma vida inteira que você foi destruído, mas Ele está trazendo para você agora a força, o renovo. Ele está liberando, vai glorificando, começa a glorificar, começa a se alegrar, porque Ele está aqui, a presença dEle aqui é visível, nós podemos sentir. Você que fala em línguas, porque o renovo está vindo nessa santa ceia. Nós vamos banquetear, porque Ele nos ama. Shikaya labashuria, dalaya shia labas, ashikaya labashuria, dalayas. Diz o Senhor. Eu não sei quem é aqui, mas falou, não tem jeito para mim, é só a morte. O Senhor manda falar que você é filho amado, que para você tem jeito sim, que Ele é a vida, e a vida que está nele vai te dar força e autoridade para te tirar desse tormento, dessa situação. Aqueles que estão entristecidos e angustiados, o Senhor fala, alegra-se em mim, porque eu sou fonte de águas vivas, não terá mais sede. Aquele que bebe de mim nunca mais terá sede, porque eu sacio a sede, fluirão rios. Xiricalabas, os rios estão passando. Xirialabas, rios de águas vivas, aonde os rios chegam, tem cura, tem vida, floresce, verdece, dá frutos, porque as águas são águas curadoras, e Ele libera para você. Beba dessa água, glorifique o nome dEle. Abra a tua boca e fala, Senhor, obrigado, glórias a Ti. Vai falando, queridos, vai adorando. Nós vamos sentar na mesa. O Senhor manda falar que Ele está começando maravilhas no nosso meio, que a partir desse jejum, que a partir desse mês, esse lugar nunca mais será o mesmo, porque onde há arrependimento, cura e libertação, Ele vem e se manifesta com cura, com sinais, com maravilhas, transformando corações daqueles que estão aqui, que falam, não tem jeito, é só Deus. Ele já está dando um jeito. Oh, aleluia! Ele é o Deus do impossível, Ele é um Deus maravilhoso, a Ele a glória, a honra, o poder, para sempre e sempre e sempre. Glorifique, aplauda, grite, cante. O Senhor nos ama, nos liberta, nos leva para viver o novo, nos leva para viver a vitória. Aleluia. Pode sentar-se, querido.